Brasil tem papel fundamental na negociação climática global e tem ganhado relevância nos últimos anos. Porém, as discussões e avanços nesse tema andam devagar. Além disso, há uma preocupação de retrocesso na pauta climática não somente por parte dos Estados Unidos, com a recente eleição de Donald Trump, mas também da Europa, com mudanças na política climática de diversos países. É nesse cenário que o Brasil assume grandes desafios em transformar essa relevância no cenário climático internacional em ganhos para a 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro deste ano. Hoje recebemos Rosana Santos, engenheira, mestre e doutora em energia e membro do Conselho de Engenheiros para a Transição Energética da ONU. Rosana é diretora executiva do Instituto É Mais para a Transição Energética. Este é o Jaule, podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Papá, analista de energia do Jota. Rosana, vamos começar abordando a COP30 por uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Depois a gente pode chegar nos temas mais específicos. Acho que, primeiro de tudo, onde que está o Brasil nesse cenário do debate das COPs, né? Talvez não só dessa COP, mas das conferências como um todo. Como que a gente é visto internacionalmente e como que a COP deste ano no Brasil se encaixa nessa visão que o mundo tem sobre a gente? Larissa, uma pergunta bem importante. Inclusive, eu gostaria muito que todo mundo que ouvisse abrisse bastante o ouvido para o que a gente vai comentar aqui, que o Brasil tem um papel, praticamente um papel fundamental, um pilar da negociação climática global, né? O Brasil ele tem a capacidade, através da sua diplomacia, de chegar a acordos e, às vezes, até reverter processos que estavam extremamente complicados, e já de gente saindo da mesa de negociação mesmo. Muito a diplomacia brasileira, os negociadores brasileiros conseguiram, em vários pontos, em várias ocasiões, eu tive nas últimas 3 COPs, né? Em várias ocasiões os negociadores brasileiros conseguiram chegar, pelo menos, numa situação onde as pessoas não saíssem da mesa, né? Então, se você olhar a COP29, né, que foi agora em Baku, final do ano passado, ela teve um momento muito tenso. A Índia saiu da mesa, vários países saíram da mesa porque não andava, né? A coisa só estava muito complicado. E ali muita gente falava, melhor nenhum acordo do que um acordo ruim, né? Era a posição de muita gente, muitos países inclusive. E o Brasil adotou uma posição importante, que é importante a gente manter o multilateralismo. O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva que determina que o país deixe de participar do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Trump também assinou um memorando para impedir que o Irã obtenha armas nucleares, além de limitar as exportações de petróleo do Irã. Uma questão ou uma posição muito disruptiva, você acaba enfraquecendo o multilateralismo, que para essa questão climática, que é uma questão global, não tem outra forma a não ser você fazer negociação multilateral mesmo. Vai para frente, vem para trás, está muito devagar, está assim, muito devagar. Mas manter o multilateralismo é muito importante. O Brasil é um fiel da balança, muito importante nessa geopolítica aí climática. E uma coisa outra que eu presenciei na COP do Egito, né, vários países comemorando que o Brasil voltou para a COP, né? Voltou para a mesa de negociação, voltou como um player importante. Então, o hub do Brasil na COP de Sharm el-Sheikh, que eu estava, virou uma coisa assim, era quase que uma manifestação de felicidade, né? Não só dos brasileiros, mas também de vários atores internacionais, inclusive americanos, comemorando porque que o Brasil tinha voltado para a mesa de negociação. E você disse que voltou porque, né, ficou ali um tempo afastado dessas discussões. O governo passado, ele tinha um outro posicionamento que, inclusive, muito alinhado com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, de sair da mesa de negociação. O presidente Lula definiu o diplomata André Correia do Lago
como presidente da COP30, terá lugar em novembro em Belém. O diplomata assume e tem um desafio enorme, que é como vai ser depois do presidente americano assumir, e um de seus primeiros atos foi tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Essa COP30, né, no Brasil, ela é meio que 10 anos do Acordo de Paris, então tem um simbolismo, é uma COP que o governo brasileiro, e eu já conversei com algumas pessoas que estão envolvidas, está se chamando a COP da implementação de fato, né? Então a gente tem que começar a trazer ações de fato para cima da mesa. Agora vai ser uma COP bastante complicada do ponto de vista diplomático, porque nós teremos ainda os Estados Unidos nas mesas de negociação, porque eles saíram, né, vão sair das mesas de negociação, mas não agora, nessa COP eles ainda estão nas mesas de negociação do Acordo de Paris, né, e nós podemos enfrentar uma situação onde a gente vai ter uma negociação ao contrário, né? Uma negociação inclusive com uma orientação de regresso, de retorno a linguagens passadas, a outro tipo de observação. Então, vai ser bem difícil, mas não tem melhor lugar para estar do que no Brasil, eu diria. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Com essa mudança desse contexto mundial, com a eleição do presidente americano Donald Trump, a gente corre um risco de esvaziar a COP? Existe esse risco de esvaziamento, já que os Estados Unidos é um player importante? Da minha percepção, esvaziar a COP, não. Vai ser uma COP intensa em negociações. O que fica, sim, mais distante é o Net Zero em 2050. As traduções mais comuns são carbono neutro ou carbono zero mesmo. A ideia que ela traz é a de balancear as emissões de gases estufa, especialmente dióxido de carbono, que é aquele que a humanidade mais emite. Essa ideia tem sido aplicada por vários países e por empresas também. Funciona assim: o país ou a empresa calcula as emissões que gera e cria mecanismos para compensar essa emissão, de modo a zerar o saldo. Você tem o segundo maior emissor fora da mesa, né? Então, isso complica bastante, né, as intenções do Net Zero em 2050. Então, eu acho que esvaziar, pelo contrário, eu acho que vai ter mais gente ainda tentando empurrar a pauta. Eu acho que é importante. Mas também é importante a gente notar, a gente fica muito, Larissa, focado, obviamente, no que aconteceu nos Estados Unidos, porque teve uma eleição ali que vai mudar a geopolítica da coisa, mas a gente não pode tirar também o olho do que está acontecendo na Europa, tá? Você tem a Alemanha agora, em 23 de fevereiro, terá eleições parlamentares. E o partido que provavelmente deve ganhar, a gente nunca sabe, mas o partido que deve ganhar, que é o CDU, ele tem orientações que não são totalmente alinhadas, não é que é como será nos Estados Unidos, mas não são totalmente alinhadas com a agenda de descarbonização ou de transição energética como pensada até agora. É que a Alemanha caminha para eleições antecipadas, e isso depois do governo alemão ter colapsado no início de novembro. Bom, tudo indica que as novas eleições serão marcadas por uma guinada à direita. Quem lidera as pesquisas é a conservadora CDU. Sob a liderança do Merz, a CDU se voltou ainda mais para a direita. Com isso, o partido busca tirar votos da ultradireita nessas eleições. Mas a CDU deve obter cerca de 30% dos votos, segundo as pesquisas. E sem maioria para governar, precisaria se aliar a um ou mais partidos. A questão é que a segunda maior força nas urnas deve ser justamente a AfD. E o Merz insiste que com a ultradireita ele não vai cooperar. Fazer isso seria quebrar um paradigma da Alemanha pós-guerra. Então a gente também vai ter algum tipo de reposicionamento, pelo menos da Alemanha, eu acho,
né, mas algum tipo de reposicionamento também vindo da Europa. A gente tem que wait and see, né, aguardar e ver, né, o que vai acontecer. Eu só chamei a atenção, Larissa, por conta de que a gente está muito, o que vai acontecer tal com a eleição, né, do Partido Republicano nos Estados Unidos, mas também nós temos que ver o que está acontecendo na Europa. E é uma mudança grande, eu acho, de orientação lá também. É um cenário, então, que é duplamente preocupante, pode-se dizer assim? Já que bastante desafiador, para dizer o mínimo, né? Então, o embaixador André Corrêa do Lago vai ter que ser triplamente diplomata nessa. O presidente Lula anunciou o embaixador André Corrêa do Lago como o presidente da COP30, a Conferência Mundial do Clima, que será em novembro, em Belém. Uma delegação da ONU está na capital paraense. Não vai ser simples, e não vai ser simples também porque mesmo dentro daqui do nosso país, há uma certa divisão de ideias, né, com relação a essa pauta. Não tem agendas que são absolutamente unânimes, tirando uma ou outra. Então também tem um samba interno aqui no Brasil que tem que ser feito para conciliar as diversas visões sobre essa questão climática também. Quais são essas pautas que você comentou que ainda não são totalmente... Você tem, por exemplo, uma parte grande do governo que defende a exploração da margem equatorial, que defende novos investimentos vultosos em gás natural, né, em novas explorações de gás natural. A margem equatorial é o nome dado à região litorânea que se estende do Rio Grande do Norte ao Oiapoque, no extremo norte do país. A região inclui as bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Essas bacias se estendem pelo litoral de 6 estados: Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A margem equatorial pode ter reservas de petróleo e gás com tamanho similar às que existem na Guiana e Suriname. A área pode produzir de 5 a 7 bilhões e meio de barris de petróleo recuperáveis. Você tem pipocando no Congresso, vez ou outra, ou vez e sempre, por exemplo, a prolongamento dos subsídios ao carvão mineral, né, o carvão nas termoelétricas, e são pautas que são contrárias da desfossilização da economia. Eu entendo o ponto do gás natural, não é que eu não entenda, tá? Mas a gente tem que escolher que modelo de desenvolvimento a gente vai querer, porque esse modelo no qual o gás natural se enquadra é um modelo que nos trouxe até aqui, num nível de desindustrialização bastante acentuado. A gente saiu de mais ou menos 40% de participação no PIB final dos anos 80, 90, para mais ou menos 10% agora. Depende de como você faz a conta, 35, 10, 40, 11, mas é mais ou menos isso, né, o nível de desindustrialização que a gente sofreu. E por trás de tudo isso, há também uma perda enorme de complexidade do que a economia brasileira ou a indústria brasileira está colocando para fora, né? Para fora, digo, produzindo tanto para exportação quanto para mercado doméstico. E a questão disso é um pouco preocupante também, porque além de você perder esse espaço percentual no PIB brasileiro, né, de importância, você tem que as economias menos complexas são economias que concentram renda. E são 3 produtos os principais que são concentradores de renda. Eles trazem PIB, mas eles têm junto uma correlação direta com a concentração de renda. São eles produtos agrários, exportação, né, de produtos agrários, produtos minerais e petróleo. Então, isso é um estudo de Harvard, não é a Rosana que está dizendo, é um estudo de Harvard que traz isso e faz a análise dos índices de complexidade. Então, o que a gente vê é que a escolha do modelo de desenvolvimento que o Brasil vai querer, e vai querer reverter essa perda de complexidade e de relevância da indústria, passa muito por entender que a descarbonização, esse momento onde vender produtos com menores emissões
é um diferencial competitivo num mercado que já está tomado. Se a gente insistir no status quo, se a gente insistir no modelo de desenvolvimento que a gente tem até hoje, nós vamos continuar como a gente está até hoje. É fazer 1000 vezes a mesma coisa e achar que vai dar um resultado diferente. Não vai. Então, a questão da exploração do gás natural, mais do que uma discussão um pouco climática que está por trás disso, eu acho que tem uma discussão de modelo de país, modelo de desenvolvimento. Se a gente não entender que enfrentamento da mudança climática é um start, é uma possibilidade da gente reverter esse ciclo de desindustrialização que a gente tem sofrido, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo. O Brasil perdeu sua competitividade global, com raríssimas exceções, mas perdeu. Eu ia fazer essa pergunta também, mais para frente, né, que uma das interfaces dessa questão da política de transição energética é também hoje em relação à descarbonização do setor industrial, que pode se mostrar um pouco mais complexo, às vezes, do que outros setores, do que outros segmentos, né? Então, a gente está falando de a necessidade de reaver uma complexidade maior, né, na produção, principalmente na produção industrial brasileira. Mas o que está faltando para o Brasil seguir por esse caminho? Ou a gente está seguindo por esse caminho já, ou falta alguma coisa? Olha, primeiro, uma parte da sua pergunta, como você coloca, é muito bem colocado, porque a transição energética, ela não pode ser vista como um fim em si mesma. Porque você vai transicionar de A para B, se B, em termos de energético, não for no custo adequado, não for utilizável pela economia, ou se causar algum tipo de inflação, porque você foi de A para B, isso não vai ser bem aceito pela sociedade, ou a sociedade não vai estar preparada, ou a sociedade de forma ampla, inclusive atores industriais, não vai estar preparada para usar esse novo energético, seja por custo, por dificuldade tecnológica, por qualquer dificuldade que seja. Ou seja, a transição energética, ela tem que ser pensada e planejada junto com a transição da economia. Não adianta você falar, eu vou de A para B e olhar para a sociedade ou para a economia e falar, agora usa D e se vira. Isso não vai acontecer. Tem que ser feito um planejamento integrado entre o que a gente vai transicionar e como a economia vai usar essa coisa que a gente está transicionando para, né? Então, é um pouco nisso que os dois assuntos, eles se conectam, né? A transição energética e a descarbonização da economia, elas se conectam no ponto de que a economia vai usar o que a transição energética trouxer, né? E se a economia não souber, não vai ter transição energética. Rosana, tirando uma casquinha um pouquinho aqui da sua experiência e da sua proximidade até mesmo com o embaixador André Corrêa do Lago, né, que foi designado pelo governo brasileiro para ser o presidente da COP desse ano. A gente sabe que as COPs têm geralmente um objetivo, um tópico principal. O que dá para esperar? O que você acha que vai dar para esperar da COP desse ano como principal objetivo, como principal tópico a ser analisado pelos países, e o que esperar também da presidência do embaixador André Corrêa do Lago? Bom, primeiro eu fiquei, não é de adorar a pílula, alguma coisa, eu fiquei bem contente com a escolha do nome dele, eu acho que foi uma escolha muito acertada, o mercado gosta bastante, eu também gosto. Internacionalmente, o embaixador André é um cara muito reconhecido por posições muito ponderadas, uma capacidade enorme de negociação, e ele está nessa luta faz muito tempo. Eu fiquei muito feliz com a escolha do nome dele, e eu acho que o Brasil acertou, assim, tá em cheio em colocar um presidente da COP com o nível dele. A questão do que o Brasil vai puxar, eu imagino, tá, que o Brasil vá puxar, e eu acho que não tá, acho que tá muito acertado, a questão da transição justa, né, como que a gente, essa questão que, se você olhar, não existe nenhuma definição correta para transição justa, né, o que é transição justa, né, é justa para quem, né, então a gente fica muito cerceado por um conceito de transição justa que vem um pouco importado, que é garantir acesso, cuidar um pouco do pessoal que trabalha na indústria fóssil, que eventualmente perderiam seus empregos. Lógico, tudo isso tem a ver com justiça,
né? Mas eu acho que essa COP, talvez o Brasil, ele vai fazer uma discussão um pouco mais aprofundada para como que você caracteriza a justiça, porque ela também não pode ser igual e transversal a todas as geografias, como se todo mundo tivesse no mesmo ponto, né? As necessidades na África não são as mesmas na África, em algum país da África não são as mesmas necessidades daqui da América Latina. Então, assim, a gente dá um pouco mais de trato à bola a essa questão da transição justa. Em particular, Larissa, aqui nós do EMAIS, a gente defende um conceito de transição justa que é aplicável para os países de renda média como nós, que é o seguinte: transição justa é você, através dessa transição da economia para uma economia de baixo carbono, com baixa utilização de gases, de combustíveis e fósseis, né? Você criar empregos de qualidade, e esses empregos de qualidade serem criados tanto geograficamente aqui dentro do Brasil de forma mais distribuída, como também que essa transição para uma economia verde não signifique que a gente vai criar empregos e possibilidades nos usual suspects, né, nos suspeitos usuais, que são os países já industrializados, e a nós ainda caber, depois dessa transição, sermos grandes fornecedores de matéria-prima com baixíssimo valor agregado. O petróleo superou a soja e está no topo das vendas para o exterior no acumulado do ano. Foram mais de 85 milhões de toneladas, uma alta superior a 14% na comparação com o mesmo período de 2023. De janeiro a novembro, o petróleo se tornou o principal produto embarcado pelo Brasil. O desempenho é inédito para o período dos registros da balança comercial. Então, essa possibilidade da gente trazer para cá parte das cadeias de suprimento globais, dentro dessa coisa da transição para uma economia verde, que a transição energética faz parte, a gente trazer também empregos de qualidade. E cada emprego de qualidade que você cria na indústria, você traz a família inteira junto, porque é uma família que tem uma fonte segura, um emprego que dá a pista para os nossos jovens, né? Então, a gente defende muito esse conceito de transição justa do ponto de vista do Brasil, fora, obviamente, cuidar de quem vai perder o emprego, de que essas pessoas onde essas pessoas vão trabalhar, uma questão muito especial com relação à Amazônia, que tem muita gente que não tem acesso à energia ainda, né? Mas, assim, a gente traz um conceito um pouquinho mais amplo, e eu acredito que a COP vai também tratar dessa questão da transição justa. Rosana, tem algumas pessoas em volta, né, assim, do governo, talvez ali um pouco mais ligados aos setores produtivos, que têm olhado para a COP com uma certa preocupação da COP se tornar, e aí não vou nem usar as minhas palavras, vou usar até em aspa, porque foi um termo que eu ouvi de uma pessoa ligada mais ao setor produtivo, de a COP se tornar um pouco mais folclórica. De se tornar um evento muito voltado para esse debate e pouco voltado para discussões das questões mais específicas em relação à indústria, por exemplo, como a gente estava conversando aqui. Você acha que isso é uma questão? Isso é um perigo real, Larissa. Essa era a minha dúvida. Isso é um perigo real. Não perigo. Exatamente porque está sendo feito na Amazônia, então tem várias questões da Amazônia para serem tratadas ali, tem um simbolismo grande, né, ali, então tem uma tendência de você ter uma pauta, eu não diria folclórica, porque é desrespeitar também que também essas pautas são importantes, tá? Mas o que eu diria é que para que o enfrentamento das mudanças climáticas ganhe a velocidade necessária e o momentum necessário, né, a gente saia da inércia, porque a gente vem discutindo, muita coisa foi feita, mas a gente não está indo numa velocidade necessária. Para que isso aconteça, o setor produtivo tem que se engajar, tem que estar engajado, e as discussões de transformar o enfrentamento da mudança climática em ações de implementação que não signifiquem só uma carga financeira ou inflação ou alguma coisa, mas que signifique um passo para o desenvolvimento mesmo, e o Brasil pode fazer isso, a gente pode cair numa discussão que vai ficar só em torno
de uma das questões climáticas e não da questão climática mais global. Então, o embaixador André vai ter uma função bem importante nisso, mas eu diria que também o próprio setor produtivo tem uma função importante de ir para lá para discutir isso que a gente está conversando aqui, para discutir e pôr na mesa. Não, olha, fazer dessa forma eu não consigo para amanhã, eu vou morrer como empresa se eu fizer isso. Cadê o mercado para comprar a minha mercadoria? Ou seja, colocar na mesa discussões mesmo de EBITDA, de você transformar isso tudo numa nova economia, realmente, né? Então, eu tenho essa preocupação, estamos trabalhando para ajudar no que for possível para que a gente tenha as duas coisas. Não adianta ter uma coisa só, para ter que ter as duas coisas. Ambas são importantes. Certo, Rosana, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Jaule. Com certeza voltaremos a nos falar mais para próximo da COP, quando a COP estiver mais próxima de ser realizada aqui no Brasil nesse ano, em novembro, em Belém. Então, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, é uma honra aqui estar conversando com vocês e falando sobre esse assunto que é tão importante para o nosso país e tão relevante para o mundo nesse momento com tudo que está acontecendo. Então, é uma honra mesmo. Este foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierri e André Rossi. Foram usados áudios da CNN Brasil, Deutsche Welle, TV Cultura, Valor Econômico, Band e Super Interessante. Até a próxima!